Eu vou falar um pouco agora sobre salário de pastores. Se esse salário que os pastores recebem, se é bíblico ou se não é bíblico, é, à luz das escrituras, eu vou fazer uma análise aqui para ver se de fato esse salário que esses pastores nos dias de hoje, que eles dizem que é bíblico, está na Bíblia, se de fato realmente é bíblico, porque esse salário absurdo que esses pastores recebem, que é o mesmo salário que os trabalhadores nas empresas recebem, existe um valor fixo todo mês. Se de fato a Bíblia ele dá essa autoridade de que um servo do Senhor também tenha esse direito de receber um salário fixo, ou seja, se de fato essa palavra salário está se referindo a isso. Para começar, eu vou ler uma passagem aqui que está em Lucas, são palavras de Jesus. E Jesus fala assim para os seus discípulos: E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrades e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Observe aqui, no versículo 7, Jesus fala: digno é o obreiro do seu salário. Mas Jesus está falando de dinheiro aqui ou ele está falando de alimento? Porque, a princípio de partida, pelo que eu observei aqui, Jesus está falando de alimento. Jesus está dizendo assim: ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Jesus não está dizendo assim, recebendo algum valor monetário. Ele está falando de alimento. No versículo 8 ele diz: e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante. Então observe que aqui Jesus está falando de alimento. O salário aqui, que está escrito em Lucas, está se referindo à alimentação. É uma ajuda. Os discípulos, quando Jesus está dizendo aqui aos discípulos: quando vocês forem pregar, vocês vão entrar em alguma comunidade, aldeia, algumas casas, e certamente, pelo tempo que vocês ficarem ali, as pessoas, a família daquela casa, eles vão oferecer a vocês alguma coisa para vocês comerem. Então vocês comam. Se vocês também entrarem em alguma cidade, e aquele povo, aquela sociedade, daquela cidade, daqueles bairros ali, se eles receberem vocês, e eles puserem diante de vocês alguma coisa para vocês comerem, se eles oferecerem, vocês comam. Então em nenhum momento aqui Jesus está falando de dinheiro. Agora, e esse salário? Alguém me diz assim: sim, mas Jesus está dizendo aqui que digno é o obreiro do seu salário. Será que esse salário aqui, Jesus aqui está, em Lucas, está se referindo a dinheiro? Eu vou mostrar em Mateus que não, porque lá em Mateus Jesus não fala salário, Jesus fala alimento. Em Mateus capítulo 10, Jesus diz: digno é o operário do seu alimento. Operário e obreiro aqui, o sentido é único. As palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. A gente vai fazer uma conferida aqui, Mateus capítulo 10. Então Jesus diz assim: nem alforge para o caminho. No versículo 9: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Observe que aqui em Mateus, Jesus já não está falando de salário, está falando de alimento. Lá em Lucas, Jesus fala salário, mas observe que a conversa de Jesus com os apóstolos está se referindo a alimentos, quando as pessoas daquela casa oferecerem a você alimento. Como? Quando as pessoas daquela cidade receberem você e eles colocarem diante de você alimentos, comam.
Jesus está se referindo aqui a alimento. Então, aquele salário, a qual Jesus está dizendo aqui, falando, é alimento. Não tem nada a ver com um salário, um valor fixo, como esses pastores dos dias de hoje, que esse salário absurdo que eles recebem, eles dizem que é bíblico, está na Bíblia, e que aquele que trabalha no Evangelho, que viva do Evangelho, como está escrito nas Escrituras, né? Quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Então eles dizem que esse salário aqui é um valor fixo, mas tudo isso é mentira, porque existe igreja aí, existe pastores aí que recebem um absurdo, o salário varia de 4 mil, chega até um ponto até de 20 mil, dependendo disso da congregação, do templo, porque tem muitos templos por aí luxuosos, né? São muitas pessoas que frequentam aquele templo, né? Pessoas são empresários, médicos, então são pessoas que têm poderes aquisitivos elevados e são igrejas, são templos que apoiam a ideia do dízimo, das ofertas, que é outra coisa que eu não vou falar agora, para não para não distorcer o assunto, que também é outra coisa errada, que não existe mais dízimo nem oferta. Então, é muito dinheiro que entra nesses templos. Então, o salário desses pastores é um absurdo. Mas só que, se cumpre o que Pedro diz, eles farão comércio de vós com palavras falsas. Então, esses pastores são falsos. Todo pastor que recebe salário e que ele defende e apoia a ideia de receber um salário fixo mensal, que ele defende com unhas e dentes, pode considerar como um lobo voraz. É um pastor falso, que não tem interesse pela palavra de Deus. Ele está ali só enganando os fiéis com o intuito de lucrar, às custas do povo. E eu estou mostrando aqui com Bíblia na mão, que a ideia aqui de salário é alimento. Paulo também fala sobre o salário que ele dispensou na igreja de Corinto, 2 de Coríntios, capítulo 11, no versículo 8. Paulo fala que ele despojou, ele deixou de receber salário. Versículo 8 do capítulo 11, 2 de Coríntios, Paulo diz assim: outras igrejas despojei eu, para vos servir, recebendo delas salário. E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então observe que Paulo deixou de receber delas salário. Agora, a questão é, esse salário que Paulo está se referindo aqui, Paulo está falando de dinheiro? Porque eu estou com duas Bíblias aqui na mão. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia que a grande maioria do povo evangélico elas usa, é a tradução de João Ferreira de Almeida. Mas eu estou com mais duas Bíblias, que é uma da tradução do Novo Mundo, que é a tradução, que é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, e também estou com a Bíblia católica, que a tradução está diferente. A dos Testemunhos de Jeová fala de provisão. Dessa mesma passagem aqui de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, na tradução dos Testemunhos de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, fala de provisão, já não fala de salário. Isso aqui é a tradução do Novo Mundo. Tradução do Novo Mundo. Veja como está escrito nessa tradução. 2 Coríntios 8, capítulo 11, versículo 8. 2 Coríntios está escrito assim: a outras congregações roubei por aceitar provisões, a fim de ministrar a vós. Então veja que fala de provisão. Quer dizer, na tradução do Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, Paulo está dizendo que ele recebia das igrejas provisão, ou seja, sustento. As pessoas ajudavam Paulo com sustento, porque Paulo não trabalhava. Então Paulo precisava de se alimentar, ele precisava de sobreviver. E as pessoas viam que Paulo
ele era um ministrante do evangelho, ele pregava o evangelho. E os irmãos, por consciência, o ajudavam a ele. Eu vou pegar agora a Bíblia Católica, que também está com uma tradução também diferente, que fala socorro, já não fala provisão nem salário, mas fala socorro. O que é o socorro? É uma ajuda. 2 Coríntios, capítulo 11. Isso aqui é uma Bíblia Católica, aqui, ó. Como vocês estão vendo aí, estou mostrando agora aqui. Então agora eu vou ler. Veja como está essa tradução aqui, católica. Despojei outras igrejas, recebendo delas socorros, para vos servir. Observe. As igrejas socorria Paulo. Quer dizer, na tradução de João Ferreira de Almeida, esse salário que está escrito aqui era provisão, era ajuda, era socorro. Não está falando de um valor fixo. Agora, existe de fato passagens que tem passagens na Bíblia que Paulo fala de duplicar da honra, fala que aparentemente, de fato, havia realmente ajudas financeiras. Mas não era um valor fixo, não era um salário, como eu recebo na empresa que eu trabalho. Todo mês eu tenho aquele valor fixo. Então, em outras traduções, em outras passagens da Bíblia, quando fala desses recursos, não está se referindo a um valor fixo, mas era uma ajuda que muitos irmãos, eles davam para aqueles que viviam trabalhando no Evangelho. Como eles não tinham um sustento suficiente, então os irmãos, por consciência, o ajudavam, tanto os apóstolos como outros. E tanto Paulo como os outros apóstolos, então, eles recebiam sim de fato. Por exemplo, vamos supor que tem um irmão que ele está pregando o evangelho, mas vamos supor que ele está desempregado. Ele está vivendo só de bico. Mas ele entra na casa de até pode ser até de uma família evangélica, e pode ser até uma família não evangélica. E de repente, aquele povo, aquelas pessoas daquela casa, toma nota de que aquele irmão, ele está desempregado, está vivendo só de bico, tem 2, 3 filhos para dar de comer e tal. E vamos supor que aquela família ali, seja evangélico ou não, ofereça uma certa quantidade de dinheiro. É certo aquele irmão que está pregando, ele recebeu ou não? Claro que é certo. Qual é o problema com isso? Será que ele recebendo aquele dinheiro, ele está usando a palavra de Deus para estar ganhando dinheiro? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, aquela família teve consciência de que aquele irmão, ele está desempregado, tem filho, tem esposa, tem casa para cuidar, é uma pessoa de responsabilidade, está passando uma certa dificuldade porque está desempregado, mas aquela família está vendo que ele está na palavra de Deus, ele está pregando. Então, de bom coração, de bom agrado, de boa fé, aquela família chegou perto daquele irmão antes dele ir embora e ofereceu um certo trocado a ele, para ele se virando até quanto der. Então, era esse tipo de ajuda que tanto naquela época, e que deveria sim, de fato, ser de fato nos dias de hoje. Mas que, na verdade, esses falsos pastores se introduziram dentro da igreja, pegaram esses versículos que tem a palavra salário, e enganaram a consciência das pessoas, dizendo que esse salário aqui, a qual Jesus está se referindo, e a qual Paulo está se referindo, é um valor fixo. E que esses pastores são obrigados pela igreja de estar recebendo todo mês aquele salário. Isso é mentira. Isso aí é uma interpretação maldosa de que esses falsos pastores distorceram o sentido original do texto e engoldaram a mente das pessoas com esses enganos, com esses engodos, porque isso é tudo mentira. Esse salário fixo que esses pastores recebem é tudo mentira. Então todo pastor que recebe salário pode considerar como pastores que não têm interesse
pela palavra de Deus, são pessoas que estão ali apenas por lucro, por interesse, por ganância, avareza, por ambição. Ele está ali apenas se aproveitando da palavra de Deus e da boa vontade e da boa fé dos fiéis. E os fiéis, por sua vez, por falta de conhecimento, se deixam se levar por esses ensinamentos mentirosos de Satanás, porque são falsos. E eu estou mostrando aqui na palavra que esse salário ao qual a Bíblia está se referindo aqui não tem nada a ver com um valor fixo. Eu não estou dizendo que os irmãos da época, os apóstolos, eles não recebiam algum tipo de valor monetário. Acredito eu que certos irmãos do tempo de Jesus e até do tempo dos Atos dos Apóstolos, havia pessoas que de fato, monetariamente, eles ajudavam certos irmãos com dinheiro, não só com alimento. Eu não estou dizendo que isso não existia. Essas ajudas